Fala, champins, tudo bem? Hoje a gente vai ter a aula 2, que é a aula sobre mitose. E antes de tudo, eu já queria agradecer o pessoal aí que compartilhou, comentou no Facebook, no Instagram também. E o pessoal que fez críticas boas e críticas, não digo nem negativas, mas construtivas, porque fez a gente ter a noção para aumentar a letra do quadro, porque a letra do quadro, acho que no outro vídeo, estava tendo um problema, o pessoal que assistia no telefone ficava muito pequeno, mas no computador ficava bom. E aqui agora eu acho que vai ficar melhor para os dois, porque eu aumentei a letra e espero que fique bom para os dois. Queria mandar um abraço aí para a professora Gabi, um coraçãozinho, na verdade, que eu falei que ia mandar para ela no vídeo, ela compartilhou, me ajudou muito, fez a galera visualizar mais. E é isso aí, hoje a gente vai falar de mitose. E semana passada não, na segunda-feira a gente postou a aula de meiose. E se você quiser assistir a aula de meiose completa, vai estar o link aí na descrição do vídeo para vocês voltarem lá e assistir o vídeo de meiose. Então vamos lá, a gente vai começar a falar agora de mitose. Mitose é muito parecido com a meiose 2, muito parecido. Vocês vão ver que é divisão celular, só que aqui a gente vai ter uma célula, chamada de célula-mãe, que vai originar duas células filhas, que vai ter um material genético muito parecido com o da célula-mãe. É idêntico, na verdade. Só que antes da gente começar essa reprodução de mitose, a gente tem uma fase, que é chamada intérfase. Essa fase, a gente tem uma intensa atividade metabólica e é subdividida em 3 subfases, onde a gente tem a subfase G1, a subfase S e a subfase G2. Eu vou explicar aqui no esquema ao lado daqui a pouco. Na mitose, a gente possui as 4 fases, lembra? Eu disse que é muito parecido com a meiose 2, então volta lá no vídeo de meiose, o link vai estar aqui embaixo, é só voltar rapidinho, é 7 minutos a aula. A gente aqui na mitose vai ter 4 subfases na verdade. A gente vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E eu montei um bizu, porque eu fiquei pensando, eu acho muito difícil a pessoa às vezes decorar isso. Sei lá, tanta coisa para decorar, vai decorar de prófase, anáfase, metáfase, telófase. Então o que eu fiz? Eu montei um esquema pensando na família. Eu sou um cara que gosta da família demais. Então eu fiz um esquema pensando na família. Bom, o prófase. Primeira letra de prófase é P. P de pai. Metáfase é o M. Primeira letra é M. M de mãe. Anáfase. Primeira letra é A. A de avó. E telófase, a primeira letra é T. T de tio. Então, se você quiser montar um esqueminha aí, faz P de pai, M de mãe, A de avó e T de tio. Aí grava. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pronto. Simples. Agora vamos explicar aqui com esquema. Esquema da intérfase. Bom, na fase G1, a gente vai ter um crescimento da célula e a transcrição do RNA. Tá vendo? O material genético aqui não está condensado. Na fase S, a gente já vai ter a condensação do material genético e a gente vai ter a duplicação de DNA e dos centríolos. Aqui os centríolos pequenininhos. Lembra? Centríolo é aquela organela principal para a divisão celular. Por isso que ela é importante demais. Se você não lembra disso, volta no vídeo de meiose. E a fase G2, onde a gente vai ter a certificação do DNA replicado e a síntese de proteínas para o início da mitose. Então, tudo isso aqui tem que acontecer antes da mitose propriamente dita. Antes da gente entrar na prófase, na metáfase, na anáfase, na telófase. Agora eu vou apagar e a gente vai para o segundo quadro. Bom, agora a gente vai começar a segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou falar das divisões mitóticas, da subfase da divisão mitótica, propriamente dita. Bom, a primeira fase, como eu disse lá do bizu, que é a fase pai, é a prófase, a gente vai ter a condensação do DNA duplicado, que foi duplicado lá na intérfase. A gente vai ter os centríolos migrando para o polo da célula. E essa etapa aqui é considerada a etapa mais longa. Gente, volta lá no vídeo de meiose, é muito parecido. Para você ter um entendimento todo da matéria, é muito parecido. Na metáfase, que saiu desse processo aqui, de prófase, a gente vai para a metáfase. Na metáfase, os cromossomos vão migrar para a região equatorial. Vai romper o nucleolo e os cromossomos vão migrar para a região equatorial da célula. E vai atingir o maior grau de compactação. Certo? Os centríolos vão formar
essa região equatorial da célula. Aqui em anáfase, depois que a gente saiu desse processo de metáfase, em anáfase, essas fibras que os centríolos formam vão sofrer um encurtamento, e por causa desse encurtamento a gente vai ter a separação dos cromossomos. Pode observar que as cromátides irmãs se separam. É bem parecido com o processo que ocorre na meiose. E aqui na telófase, que é o último processo, a gente vai ter a dissolução do cromossomo e a reconstrução do nucleolo para que a célula possa se separar. Depois que a célula se separar, a gente também vai ter a duplicação do centríolo, tá? Porque é a organela mais importante durante o processo de separação celular. E aqui a citocinese, que é o termo utilizado para divisão celular, propriamente dito. Eu vou apagar e vou botar a diferença de mitose e meiose agora. Fala aí, gente, agora a gente vai para a terceira parte do vídeo. E no final a gente vai botar duas questões de concurso que aconteceu da Polícia Civil de São Paulo. Acho que foi para papiloscopista, se não me engano. A gente vai ter essa resolução dessas duas questões. Agora eu fiz um quadro diferenciando, se eu não me engano aqui, meiose e mitose. Então vamos lá, vamos fazer essa diferença rapidinho. Na meiose, a gente vai ter formação de 4 células filhas com metade dos cromossomos. E na mitose, a gente vai ter formação de 2 células filhas geneticamente iguais. Aqui, na meiose, a gente vai ocorrer em células germinativas. E na mitose, vai ocorrer em células somáticas. Células somáticas são as células responsáveis por formar o tecido do nosso corpo. São células responsáveis por formar o tecido do nosso corpo. Vamos ter 2 divisões celulares na meiose. Vamos ter 2 divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2. E na mitose vai ocorrer uma divisão celular. Agora a gente vai apagar o quadro e provavelmente vai subir uma imagem com as questões, onde eu vou resolver com vocês e vou explicar em áudio. Bom, agora a gente vai dar seguimento às questões e vamos fazer a questão aí da VUNESP de 2013, da Polícia Civil de São Paulo, atendente de necrotério policial. Vamos lá. De acordo com a figura, as divisões celulares representadas pelo ponto de interrogação que permitem a formação do novo indivíduo são A. Prófase, B. Intérfase, C. Citocinese, D. Meiose e E. Mitose. A gente vai dar uma pausa aqui para vocês fazerem a questão. Daqui a pouco a gente volta com a resolução. Bom, a resposta dessa questão é a letra E, que é a mitose. Porque a mitose vai ser responsável aí pela multiplicação celular, na qual vai formar principalmente os nossos tecidos do corpo humano, os órgãos e entre outros. Tá? Então a resposta correta dessa questão é a letra E, mitose. Bom, agora a gente vai para a questão 2 e a última questão aí da nossa videoaula, que é uma questão da VUNESP de 2018, também da Polícia Civil de São Paulo, e para cargo de papiloscopista policial. Gente, eu estou pegando essas questões da Polícia Civil de São Paulo porque a Polícia Civil aqui do Rio, para o cargo de técnico de necropsia e auxiliar de necropsia, tiveram poucos concursos, né? Então, alguns assuntos não aparecem nesses concursos por ter sido uma prova que apareceu poucas vezes aí pra gente. Mas vamos lá. Uma das semelhanças entre o processo de divisão celular mitótico e meiótico corresponde à existência da etapa anáfase em ambos. Porém, na meiose ocorre apenas uma etapa anáfase. Tal diferença é decorrente da letra A, condensação cromossômica no início do processo que ocorre apenas na mitose. Letra B, existência de 2 divisões consecutivas na meiose e de apenas uma na mitose. Letra C, duplicação cromossômica no início do processo que ocorre apenas na meiose. Letra D, duplicação da ploidia celular ao final do processo meiótico, enquanto na mitose tal ploidia se reduz. E letra E, formação de 2 células filhas diploide na meiose e 4 células filhas haploide na mitose. Bom, a letra A está errada porque a condensação cromossômica também ocorre na meiose, lá na intérfase da meiose. Se tiver alguma dúvida, volta lá na nossa videoaula de meiose. A letra B está correta, porque, de fato, ocorre existência de 2 divisões consecutivas na meiose e de apenas uma na mitose. Lembra que na meiose tem a meiose 1 e a meiose 2? Na letra C,
Duplicação cromossômica, no início do processo que ocorre apenas na meiose. Mentira, também ocorre na mitose. Eu acabei de falar na videoaula lá no processo de intérfase de mitose, que também ocorre duplicação cromossômica. Letra D. Duplicação da ploidia celular ao final do processo meiótico, enquanto na mitose, tal ploidia se reduz. Não, aí está ao contrário. Se reduz no processo meiótico e ocorre a duplicação da ploidia no processo mitótico. E na letra E, formação de 2 células filhas diploide na meiose e 4 células filhas haploide na mitose. Também está ao contrário. 4 células filhas haploide na meiose e 2 células filhas diploide na mitose. Tá? Então, com isso aí a gente vai encerrar esse momento de questão. Fala, champins! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, nossa videoaula de hoje. Pô, não deixa de assistir a primeira, eu agradeço muito vocês aí por deixar o like, compartilhar, pô, botar em grupo no Facebook, compartilhar pros amigos, sei lá, para várias pessoas que vocês gostam. E deixa o like aí, se inscreve no canal, entra lá no Insta, a gente vai tentar postar as fotos dos quadros lá no Insta também. Pessoal que às vezes não gosta de assistir a aula, mas gosta de ter os quadros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.